Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Que alegria poder nessa quarta-feira, gente, Dia Internacional da Mulher. Que dia maravilhoso nós estarmos juntos nesta manhã maravilhosa que o Senhor fez para nós. Quero acolher todas as mulheres maravilhosas, todas as mulheres que são esse socorro, que são esse auxílio para o mundo, para o povo de Deus. Todas essas mulheres que receberam em sua essência, né, esse chamado de ser essa auxiliadora, de ser essa pessoa que traz a manifestação e a presença de Deus aonde elas vão. Bom dia, mulheres maravilhosas e cheias de Deus. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Zelândia. Bom dia, Aline. Bom dia, Tati. Bom dia, Aninha. Bom dia a todas as mulheres. Bom dia, Edilane, que aí tá de aniversário. Carmélia, estou com muita saudade de você, minha irmã. Vejo a hora de poder te ver, se Deus quiser, no encontro Mulheres com Propósito. Quero de todo o meu coração desejar a vocês que este dia seja um dia em que vocês, mulheres, façam memória de quem vocês são de verdade. De quem vocês são. Eu peço e rogo a Nossa Senhora que dê a vocês a oportunidade de perceber o quanto vocês são fortes e o quanto vocês são amadas por Deus. Que vocês possam lembrar lá do livro de Gênesis, quando o Senhor Deus nos criou. E para que Ele nos criou? E como Ele nos criou? Ele nos criou com tanto amor, Ele nos criou com tanta, vamos dizer assim, semelhança a Ele, né? Você, mulher, é semelhante a Deus. Você traz traços de Deus para essa terra. Talvez você nos últimos tempos tenha visto tanta coisa, tenha percebido tanta coisa que você tem feito de errado, ou que você talvez tenha feito diferente daquilo que você queria fazer. Mas eu quero lembrar você, as coisas que você tem feito, as coisas que você às vezes tem decidido, nem sempre é o que você é. Você é uma filha amada de Deus. Você traz a semelhança de Deus para a terra. Você é uma mulher forte, porque Deus colocou em você a força, o socorro para este mundo. Você, minha irmã, é tudo isso. E Deus conta com a tua ajuda para conduzir este mundo, para conduzir as pessoas. Deus quis contar com você, com o seu corpo, com o seu coração, para gerar vidas. Só você é capaz disso. Nós sabemos que hoje, né, dentro do mundo tão doido que nós estamos vivendo, existe tantas mudanças, né, de gênero, enfim. Mas o natural de Deus, a criação de Deus, Ele conta com você para gerar vidas. Ele conta com o teu coração para amar. Ele conta com o teu olhar para acolher. Ele conta com o teu sorriso para alegrar uma casa, um trabalho, um povo. Ele conta com você. Ele conta com os teus ouvidos para ouvir aqueles que sofrem. Ele conta com a tua mão para poder acariciar aqueles que estão tão fragilizados, tão fracos. Deus conta com você. Mulher querida, feliz dia da mulher. Feliz dia em que você hoje vai fazer memória de quem é você aos olhos de Deus. Amém? Bendito seja o Senhor que nos uniu nesta manhã. Vamos tomar juntos o nosso direcionamento espiritual para nós fazermos juntos a nossa meditação da quaresma, o nosso deserto com Jesus. Vamos ser conduzidos com Ele para esse tempo, para este momento forte, onde nós queremos ouvir o Cristo, onde nós queremos ouvir a voz daquele que venceu a morte. Amém? Amém? Tome comigo o seu direcionamento espiritual. Vamos juntos clamar a Deus. Vamos juntos entrar com Ele nesta hora e ficar com Ele este tempo. Vamos deixar de lado tudo que nós estamos trazendo de preocupação, mas vamos agora viver este momento único com o nosso Senhor. Vamos deixar com que somente Ele reine em nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. Tu és o nosso Senhor Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que venceu e nos devolveu a vida. Nesta manhã de quarta-feira, Senhor, nós queremos ser conduzidos por Ti, nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo ao deserto e Te encontrar. Nós queremos encontrar o Senhor, nós queremos ficar na Tua presença. Nós queremos hoje, Senhor Jesus, viver plenamente do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua justiça. Ajuda-nos, Senhor, a ter olhar e também ter um coração capaz de Te sentir e Te ver. Nós queremos, Senhor Jesus, neste deserto, ter uma experiência profunda e fecunda com o Teu amor. Nós contamos com a intercessão de Maria, que ela reze e nos ajude. Nós queremos a intercessão dela para termos mais discernimento, para termos sabedoria. Ó Virgem Maria, rogue a Deus por nós neste dia de hoje, para que a nossa vida, para que os nossos pensamentos, para que tudo em nós tenha hoje uma experiência profunda e fecunda com o nosso Senhor Jesus. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém? Hoje, quarta-feira, página 356. A paixão de Cristo causou nossa salvação, a modo de satisfação. Ele é propiciado pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Propriamente falando, satisfaz pela ofensa quem, ao ofendido, oferece algo que este ame tanto, ao mais que o odeia a ofensa. Ora, Cristo, sofrendo por obediência e caridade, ofereceu a Deus um bem maior do que o exigido pela recompensa da ofensa total do gênero humano. Assim, primeiro, pela grandeza da caridade pela qual sofria. Segundo, pela dignidade de sua vida, que oferecia em satisfação, que era a vida de Deus e do homem. Terceiro, por causa da generalidade da paixão e da grandeza da dor assumida. Por onde a paixão de Cristo foi uma satisfação, não só suficiente, mas superabundante pelos pecados do gênero humano, segundo aquilo do Evangelho. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Em verdade, quem peca é que deve dar satisfação. Porém, a cabeça e os membros constituem uma como pessoa mística. Por isso, a satisfação de Cristo pertence a todos os fiéis como seus membros. Assim também, como dois homens estão unidos pela caridade, um pode satisfazer por outro. Ainda que Cristo tenha, com sua morte, satisfeito suficientemente pelo pecado original, não é conveniente que as penalidades consequentes deste pecado permaneçam ainda naqueles que participam da redenção de Cristo. Com efeito, que a pena continue, mesmo após a abolição da culpa. É algo em que se encontra harmonia e utilidade. Para que exista conformidade entre os fiéis e Cristo, como entre os membros e a cabeça. Ora, assim como Cristo suportou muitos sofrimentos até chegar à glória da imortalidade, assim convinha que seus fiéis passassem por sofrimento até chegarem à imortalidade. Trazem em si mesmos as marcas da paixão de Cristo, por assim dizer,
para obter uma glória semelhante à sua. Pois, se os homens que vêm ao Cristo recebessem prontamente a imortalidade e a impassibilidade, muitos homens se aproximariam do Cristo, mais por causa destes benefícios corporais que pelos espirituais, o que vai contra a intenção de Cristo, que veio ao mundo para levar os homens do amor das coisas corporais ao amor das espirituais. Enfim, se os que se aproximam de Cristo se tornassem instantemente impassíveis e imortais, isto de certo modo os compeliria a abraçar a fé de Cristo, o que diminuiria o mérito da fé. E neste dia de hoje, São Tomás de Aquino, ele está nos levando a refletir aquilo que Cristo fez pela redenção, pela remissão dos nossos pecados. A salvação foi uma satisfação para Jesus, de modo que essa satisfação ela veio como um benefício único, a purificação do coração do homem. Veja que São Tomás, ele diz para nós que muitas das vezes a gente não quer aceitar, nós não queremos aceitar as consequências do pecado. Quantas pessoas, ao se distanciarem de Deus, quantas pessoas, ao se afastarem de Deus, se tornam quase que um animal. Uma pessoa, quando ela separa e ela não caminha junto de Deus, ela tem atitudes diabólicas, porque ela segue aquilo que o coração dela pede. Santa Teresa de Ávila é uma doutora da igreja. E Santa Teresa, ela diz assim: eu, se não tivesse Deus, seria pior que o demônio. Seria pior que o diabo, se eu não me engano. Um dos seus escritos, ela reconhece que ela sem Deus, ela se tornaria uma pessoa pior que o próprio demônio. Veja que às vezes nós não entendemos que o pecado, ele precisa ser confessado, mas ele também precisa ser redimido. Ele precisa sair de nós. E muitas das vezes, os atos de sofrimento que a gente passa são atos que nos purificam de tudo isso. São atos que nos preservam do grande mal. Veja que Cristo, então, quando ele se entrega, ele vai para a cruz, ele vai numa alegria de cumprimento da vontade de Deus. Porque antes de Cristo vir para nos amar, Cristo veio para nos salvar. Jesus veio sim, nos amou, né? Jesus nos acolheu, Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer de bom, pregou o evangelho, curou, libertou, mas ele veio, a finalidade primeira do Cristo foi nos salvar. Ele veio para isso. E dentro do pacote, do combinado com Deus de nos salvar, estava a cruz, estava a perseguição, estava a humilhação, estava até mesmo os comentários que as pessoas iriam fazer. E tudo isso vem para nos mostrar que é possível passar por tudo isso, é possível enfrentar tudo isso para nos santificar. O processo de dor, o processo de purificação faz parte do nosso encontro com Jesus. E às vezes a gente não quer isso. Às vezes a gente quer viver com Jesus só quando ele está fazendo coisas boas em nós. Só que nós não somos bons. Nós temos algo dentro de nós que também diz São Tomás de Aquino, que também diz Santo Agostinho. Os grandes homens, eles dizem o quê? Os grandes padres do deserto, os grandes teólogos, o que eles dizem? Nós temos uma tendência à prática do mal, devido ao pecado original. Gente, nós temos uma inclinação, nós não queremos, mas nós fazemos. Às vezes, você não precisa falar mal dos outros, mas você fala. Às vezes, você não precisa ter inveja de ninguém, porque a tua vida é maravilhosa, mas você tem inveja.
Às vezes, você tem um projeto, mas você queria que o teu projeto fosse totalmente diferente. E aí você começa a querer o que o outro tem. Veja que a gente não percebe, mas a gente tem essa inclinação a praticar o mal. Quando você vê uma criança, esses dias eu estava observando o meu Samuel, né? Ele pegando um cavalinho dele, né? E jogando o cavalinho dele na parede. E falando, ah lá, mamãe, ele caiu e ele morreu. Ele machucou. Eu falei, Cílio, mas por que você jogou ele? Por que foi você que fez isso? Você vê que às vezes a gente quer ver o outro sofrer. Às vezes é prazeroso ver, às vezes, o sofrimento do outro. Outro dia também lembrei dos meninos, né? Que falavam, que brincavam de pegar o gato nas suas infâncias. E enforcava o gato, jogava o gato para cima e via o gato cair. Veja que isso é maldade. E já está desde pequeno. E é a nossa luta. É a nossa luta. Lutar contra o mal que às vezes está dentro de nós. E às vezes a gente acha que não tem maldade em nós. Nós já estamos caminhando junto de Jesus. É o que vai dizer o Evangelho hoje. Nós já estamos andando do lado de Jesus. Nós não temos maldade. Infelizmente nós temos. E Jesus foi esse que veio, que passou por um processo de muito sofrimento, que viveu a sua entrega na cruz, foi crucificado, foi humilhado, né? Esteve ali no meio de pecadores, mas ele venceu a morte. E muitas das vezes, para você vencer o mal, você precisa passar por penitência. Você precisa, presta atenção no que eu vou dizer, para você vencer o mal que está dentro de você, você precisa fazer jejum, você precisa fazer mortificações, você precisa se penitenciar, você precisa aprender a lidar com contrariedades. Isso está dentro do processo seu. Jesus passou por isso. E ele passou por isso de uma forma serena, acolhendo tudo isso, porque a vontade de Deus era que ele salvasse a humanidade. Então, às vezes, a gente não quer passar por isso, mas muitas das vezes é isso que vai nos construir e vai nos fazer pessoas melhores. Como que eu aceito isso? Me aproximando mais de Deus. Mas não corporal, de corpo. Mas eu me aproximando de Deus nos meus pensamentos, nos meus afetos e nas minhas decisões. Eu me aproximo mais de Deus na minha cabeça, no meu coração e naquilo que eu decido. Não tem como você se aproximar de Deus só no corpo, indo na igreja, participando da procissão da penitência, rezando o seu terço. Você não se aproxima só de Deus fazendo isso. Você precisa ter na sua mente pensamentos que se aproximam dos pensamentos de Cristo. Você precisa ter no teu coração sentimentos, o perdão, o amor, a compaixão. Quantas pessoas que veem o sofrimento do outro, veem o sofrimento humano e já se acostumaram com isso. Faz parte. Sim, pode até fazer parte, mas aquilo tem que te doer. Quando você vê uma mulher com uma criança na rua, aquilo não te causa mais inquietação, aquilo já não te dói mais de ver aquela condição. Ah, é normal. Hoje em dia, isso é normal. Não, porque Deus não fez a humanidade para viver isso. Veja que às vezes a gente está tão fechado ao amor e à caridade, a gente está tão fechado ao amor e à caridade, que a gente acha que as práticas e a vivência desumana, indigna, é normal. E não é. Por quê? Porque o nosso coração já está corrompido a se acostumar com o mal. A se acostumar com o mal. Ontem eu recebi um vídeo, eu achei interessante e fiquei refletindo. Numa escola, num lugar, estava tendo uma apresentação de artes. E a escola, na verdade, não era uma escola, era uma creche. Porque eram crianças. E ali tinha uma apresentação de pessoas seminuas, dançando músicas sensuais, apresentando seus corpos para crianças. E muitos acham que isso é normal. Muitos acham que isso faz parte da evolução. E o que eu achei mais interessante foi o comentário.
Isso é evolução humana. Peraí. Evolução humana? A evolução humana para mim é uma criança nasce, uma criança vai se desenvolvendo, uma criança precisa estar em movimento, uma criança precisa descobrir primeiro o amor entre pai e mãe, entre irmãos. Uma criança precisa estar junto da mãe, uma criança precisa estar junto do pai. Uma criança ela vai descobrindo as coisas com professores, que é o pai e a mãe. E na hora certa, ir para a escola. E aí hoje, crianças de 2, 3, 4 anos recebem uma influência de uma arte sensual, já despertando nelas a sexualidade, o sexo antes da hora. E isso é normal. Isso não é normal. Isso não faz parte do plano original. E às vezes a gente acha que isso tudo é normal. Veja que o nosso coração precisa ficar, sim, inquieto, incomodado e até numa santa revolta. Até numa santa revolta com esse tipo de atitude. Sim, porque isso não tá certo. Veja que eu não... Olha, gente, o que São Tomás de Aquino está dizendo para nós é o quê? Aprendam a sofrer. Aprendam a se purificar. E não conforme com as coisas que as pessoas colocam para vocês que isso é bom, isso é prático. Nem sempre o que é prático é o que é melhor para mim. Nem sempre. Nem sempre. A gente sabe hoje da realidade de muitas pessoas. Muitas que hoje são separadas, precisam colocar seus filhos na creche. Muitas que hoje não têm condição financeira, precisam dessa rede de apoio. Mas tem muitas mães que, para ter sossego, colocam seus filhos na creche e ali tem aprendido muita coisa que não tem necessidade. Veja que às vezes a gente acha que é normal, a criança nasceu, precisa já começar a desenvolver, então vamos colocar onde precisa. Muitas das vezes Deus quer falar conosco através desse ato. Uma coisa é uma necessidade, outra coisa, porque a creche foi criada para isso, para uma necessidade. Necessidade de realidades. E aí eu confesso para vocês que isso ficou na minha cabeça. E hoje, lendo isso, né? Às vezes a gente não quer realmente sofrer. A gente não quer. E a gente quer aceitar o que o mundo hoje tem colocado para nós. O mundo hoje coloca... Não, gente. Quanto mais distante de Deus, mais o mundo tem se corrompido. E o pior de tudo, eu quero que vocês que estão me ouvindo, prestem atenção no que eu vou dizer. O pior de tudo é que você, eu, às vezes, temos achado que isso é normal. Sabe por quê? Porque o nosso pensamento e o nosso sentimento têm andado longe de Deus. Porque isso não faz parte dos planos dele para nós. Quanto mais distante de Deus os meus pensamentos e os meus sentimentos estão, eu vou concordando com as coisas do mundo. Eu vou concordando com as atitudes diabólicas, demoníacas que as pessoas estão tendo. Eu aceito essas coisas, mas eu não aceito o sofrimento. Eu não aceito a purificação. Eu não aceito a contrariedade. Eu sou capaz de aceitar. Que o mundo destrua a minha família, que o mundo destrua a pureza dos meus filhos, que o mundo destrua a minha dignidade. Mas eu não sou capaz de aceitar uma enfermidade que vai me purificar. Eu não sou capaz de aceitar um dia de jejum. Eu não sou capaz de aceitar uma penitência. Eu não sou capaz de aceitar um dia de silêncio. Mas eu aceito o mundo destruir a dignidade de pessoas que eu amo. São Tomás de Aquino, nas entrelinhas, de uma forma muito mais culta, muito mais teóloga, ele está dizendo isso para nós. Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para sofrer. Cristo veio para sofrer. E por que a gente só quer vida de prazer? Por que a gente só quer vida fácil? Por que a gente só quer coisas gostosas na vida? Por que a gente não é capaz de abrir mão de coisas para viver dignamente o que Deus tem para nós? Por quê? São Tomás de Aquino, nas entrelinhas, ele está dizendo isso. A paixão de Cristo causou a nossa salvação. A dor, a entrega, toda a humilhação, todo o abandono de Cristo, ela causou a nossa salvação.
a modo de satisfação. Jesus ficou satisfeito em nos salvar. Veja que a gente nem sempre tem satisfação de ir para um dia de jejum. A gente nem sempre tem satisfação de ser contrariado num dia de penitência. Por quê? Porque a gente quer comer carne, porque a gente quer comer doce, porque a gente quer beber refrigerante, porque a gente vai numa festinha de aniversário e tá todo mundo bebendo. E você não é capaz de abrir mão às vezes. Aí é muito difícil. E quando você abre, você fica na murmuração. Hoje eu preciso que todos nós, todos inclusive façamos uma meditação sobre tudo isso. O que eu tenho aceitado? O que eu tenho achado que é normal, mas que aos olhos de Deus não é normal? O que eu tenho deixado descer goela abaixo da parte de Deus? O que? Gente, tem que mexer com o seu coração. O deserto é isso. Deserto é você sair da sua zoninha de conforto e pensar no que Cristo está pensando, em viver o que Cristo viveu. É passar por tentações. E muita gente veio me falar, Danusa, mas é muito difícil. É muito difícil fazer penitência. Porque justo na quaresma me aparece um tanto de aniversário. Pois é, eu quero lembrar vocês. Jesus no deserto, ele foi levado e o demônio mostrou pra ele situações, ofereceu pra ele um monte de coisa. Peraí, você tá querendo ser quem na vida? Se o Filho de Deus foi tentado pelo próprio demônio, ajoelha, me adora que eu te dou o mundo. Se você quiser, nós vamos transformar essa pedra em pão. Tem certeza que você vai morrer por causa desse povo? Você tá achando que você não vai ser tentado na quaresma? Você tá achando que você não vai ser tentado nesse tempo? Você tá achando que você vai viver? Vou viver a quaresma com Jesus. Paz e amor. Esquece. Essa não é a vida que Jesus nos promete. O que Jesus nos promete é alinhamento com Ele, com a vontade dEle, com os pensamentos dEle. Então eu vou fazer uma penitência de refrigerante. Mas eu vou naquele aniversário, ali naquele aniversário eu vou tomar um refrigerantezinho, vou comer um brigadeirinho. Para com isso, pelo amor de Deus. Se você quer se fortalecer, se você quer ter uma alma forte, porque às vezes a gente quer ter um físico forte, a gente quer ser bonito pro lado de fora, mas se você quer verdadeiramente, de dentro para fora, se unir a Cristo, aprenda a passar pelas tentações, fugindo delas, aprenda a passar por provações, estando unido a Cristo. Aprenda. Porque a quaresma, ela foi feita para a gente vencer o pecado e não para a gente ceder ao pecado. A quaresma foi feita, renuncie ao pecado e se una a Cristo. E renúncia envolve decisão. Não quero mais. Não quero mais. Amém? Vamos para o nosso evangelho. Oh, meu Deus do céu, essa reflexão de hoje foi punk no meu coração. E nós precisamos entender que Cristo é uma decisão. Eu decido por Ele todo dia. Ele veio ao mundo decidido em nos salvar. E não houve barganha. Ele não fez barganha nenhuma conosco. No deserto nós tivemos essa prova viva. Porque Ele poderia ter cedido. Mas Ele não cedeu para a nossa salvação. Entendam uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de nos amar muito, Cristo veio para nos salvar. E Ele não veio aqui brincar. Ele veio e nos salvou. E é isso que você precisa entender. Às vezes tem muita coisa que não tem acontecido na tua vida, porque o teu foco não é verdadeiramente fazer e cumprir a vontade de Deus. No meio de fazer a vontade de Deus está a tua. E enquanto a tua estiver acima da vontade de Deus, muita coisa vai atrasar para se concretizar na tua vida. Foca no Senhor. Amém? Pegue comigo o evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 20, dia 8 de março. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, dos versículos de 17 a 28. Aproveitando, enquanto você pega o seu evangelho, quero lembrar vocês que dia 10 nós começamos a novena em honra a São José.
será aqui no Instagram, todos os dias às 20 horas. Amém? Vamos juntos? Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Pedimos a ação do Espírito Santo sobre nós. Nossa, gente, já estava esquecendo da nossa oração diária. Me perdoe. A oração do Espírito Santo que nós rezamos todos os dias, pedindo a graça de sermos conduzidos pelo Espírito, de mãos dadas por Maria. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Toma comigo o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhe: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para quais ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. E Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, tornar-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho de hoje é a terceira vez que Jesus, então, pré-anuncia a sua paixão aos seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos dele. E a gente pode perceber que, quando Jesus começa a falar da paixão, quando Jesus começa a falar o que ele iria passar, quando Jesus começa a falar que não seria fácil, chega uma mulher, uma mãe. E o que ela faz é um ato de uma mãe que quer que os seus filhos se deem bem na vida. Só que, presta atenção, os ouvidos dela e os ouvidos dos 2 filhos dela não estavam ouvindo de uma forma inteira, de uma forma limpa, o que Jesus estava dizendo. Talvez vocês já ouviram aquela expressão: você ouve aquilo que você quer, né? Você já deve ter ouvido isso, ou você já falou isso para alguém. Você ouve aquilo que você quer, aquilo que te convém. E às vezes é isso que acontece com o evangelho. A gente pega o evangelho, aquilo que é agradável.
aquilo que a gente acha que é favorável para a nossa vida. Só que o evangelho, ele é inteiro. O evangelho, ele não é favorável. O evangelho, ele é a verdade. E a verdade que nos liberta. A verdade que tira de nós toda a fantasia de vida perfeita. A vida perfeita é a vida em Cristo. A vida do mundo é uma vida de ilusão. É uma vida de ilusão. Porque você se ilude, logo, logo você cai. Você se ilude, logo, logo você vai ladeira abaixo. Não tem como. Ou você está unido a Deus ou você está unido ao demônio. Nos diz São Tito. Ele diz isso, né? Ele diz isso. Ou você está com Deus ou você está com o mundo. E estando no mundo você está com o demônio. Nós precisamos entender que aqui então tinha os discípulos ouvindo. Ele ouvia o que Jesus estava dizendo. E veja, Jesus não estava falando que eles iriam ter momentos bons, ou que eles iriam ser bem-sucedidos, ou que eles iriam estar num lugar, numa posição agradável. Jesus estava falando, gente, eu vou morrer. E eu vou morrer assim. Eu vou sofrer, eu vou ser humilhado. Poxa, eles deveriam pelo menos, no mínimo, ter dito assim, Jesus, o Senhor vai morrer. E como que seria então para nós? Como que nós vamos fazer depois que o Senhor morrer? Quais vai ser os passos que a gente deve dar? Não. Ah, então o Senhor vai morrer? Então, fala comigo aqui, ó. Aonde que meu filho pode sentar? Um à tua direita, outro à tua esquerda? Lá no teu reino? Porque é tudo tão humano, é tudo tão mundano, é tudo tão temporal, é tudo tão material que o teu reino vai acontecer. Então ele pode sentar na tua direita, na tua esquerda, eles podem fazer parte ali daquele momento assim, que é o Senhor que dá ordem e eles estão ali do teu lado, ou na tua ausência eles vão responder pelo Senhor. E aí Jesus então, nas entrelinhas, diz para eles, quem vai ditar as regras é o meu Pai. Nem eu, quando subir ao meu reino, farei o que eu quero. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é boa e agradável. E aí Jesus então dá uma neles, né? E explica para eles que não é bem por aí as coisas. Não é fazendo o que eu quero, mas é fazendo o que Deus quer. É cumprindo os princípios divinos. Eu até anotei aqui porque Jesus dizia isso ao meu coração. É preciso discernir de Deus. O discernimento que vem de Deus para a vida. É preciso buscar o discernimento divino para tudo o que nós vamos fazer. Jesus, ele ensina a dar a vida. Jesus, ele fala da morte e de fazer a vontade de Deus. Mas o mundo quer que nós façamos a nossa vontade, os nossos projetos, os nossos sonhos, o nosso querer, a nossa história. Presta atenção, quem narra a nossa história é Deus, não somos nós. Nós somos aquele ator principal. Mas quem narra é Deus. É Ele que faz, é Ele que planejou tudo para nós. Por mais que Ele nos dê liberdade, a liberdade está em perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer para mim? A pessoa mais livre do mundo é aquela que diz, Deus, o que o Senhor tem de melhor para mim? Não é aquela que vai fazendo o que pensa, não é aquela que vai fazendo de uma forma irresponsável. A maior liberdade está em perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor fez de bom para mim? O que o Senhor tem de melhor para mim? Isso sim é uma pessoa livre. Isso sim é uma pessoa livre, porque a nossa vontade nos faz escravos. A nossa vontade é cheia de vícios, e os vícios são as correntes invisíveis deste mundo. Os vícios são isso. Os vícios são isso. Uma pessoa que é, infelizmente, viciada em dinheiro, viciada em droga, viciada em sexo, viciada em bebida, viciada em jogo, viciada em compra, ela não consegue viver uma vida para ela. Ela vive presa em algo. Uma pessoa que é viciada em outra, dependente de outra, ela não consegue ser livre verdadeiramente. Mas aquela que pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor tem de melhor para mim? Porque o que Deus fez para nós é perfeito e é agradável. Grave isso no seu coração. O que Deus fez para nós é perfeito e agradável. E o que o mundo quer de nós
é nos escravizar. Escravizar. Ele quer nos matar aos poucos. E Deus nos quer dar vida aos poucos. E aí, então, nós vamos ver neste evangelho, que para mim é um evangelho fortíssimo. Depois, então, que acontece tudo aquilo, depois, então, que Jesus exorta aquela mãe, depois, então, que Jesus coloca aqueles 2 discípulos dele no lugar, ele se volta para os demais. E aí ele fala para os demais: vocês não podem ter atitudes assim. Não queiram estar no primeiro lugar. Não queiram ser aqueles que vão estar em destaque. Queiram ser aqueles que cumpram a vontade de Deus. Que façam a vontade de Deus. Esses dias eu estava meditando sobre a vida de Santa Teresinha. E Santa Teresinha, ela prega sobre isso. Tem uma frase dela que diz isso, né? Nunca queira o primeiro lugar, mas queira sempre o último. O último lugar nunca é disputado por ninguém. E esses dias meditando sobre a vida dela. Santa Teresinha, ela dizia assim: uma missão não me basta. Eu quero todas. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo, Jesus. Eu quero estar em tudo. Eu quero estar pregando para padre. Eu quero estar pregando para jovem. Eu queria estar saindo pregando para as famílias. Eu queria pregar pelas religiosas. Ela queria tudo. Ela queria tudo. E ela disse: uma missão não me basta. Eu quero tudo, né? E até que ela tem, então, a experiência de viver dentro de um Carmelo. Porque quem contava a história de Teresinha não era ela, era Deus. Então, Teresinha tem essa experiência de viver enclausulada, fechada, de trás de grades, sendo cuidada por outras irmãs. Mas quem narrava a sua história é Deus. E veja que depois da sua morte, depois que ela dá tudo para Jesus, tudo mesmo, sua vida, tudo, ela se torna uma das santas mais famosas da nossa igreja. Ela é a padroeira das missões. Quase todas as fundações, quase todas as comunidades têm ela como baluarte. Quase todas as igrejas têm uma imagem dela. Uma mulher que viveu dentro de um Carmelo, que viveu poucos anos, mas que deixou um legado de santidade gigantesco. O que isso quer dizer para nós no dia de hoje? Que quem deixa a sua vida ser narrada pelo Senhor, o sucesso não é deste mundo. É o sucesso no mundo espiritual. É o sucesso no céu. E o que acontece no céu reflete na terra. Então, enquanto nós estivermos apegados aqui, nós não vamos ver essas coisas acontecerem na nossa vida. Mas a partir do momento em que eu me desconecto daqui e me conecto com as coisas do alto, eu consigo voar. Eu consigo alçar voos altos. Por isso é tão importante a gente cumprir a vontade de Deus na nossa vida e não a nossa própria vontade. Por isso é tão importante eu querer sempre o que Deus quer para mim. Por isso é tão importante eu não ir atrás dessa legenda, né, que o mundo nos prega. Faça aquilo que está na tua cabeça. Faça aquilo que te dá prazer. Muitas das vezes o que te dá prazer é o que vai te levar para os infernos. Cuidado, porque lá não é o teu lugar. O teu lugar é o céu. O teu lugar é as coisas do alto. Então você não tem que fazer o que te dá prazer. Você tem que fazer aquilo que Deus te fez para fazer. Amém? Que este evangelho, que essa reflexão hoje possa mesmo bagunçar bastante o teu coração, mas que te faça santo, que te faça santa. Porque não basta só uma reflexão, é preciso uma transformação de vida. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Amém? Amém? Glória a Deus. Quero lembrar vocês, gente, dia 10 começa a nossa novena em honra a São José. E também domingo, dia 12, nós teremos um encontro Mulheres com Propósito, gente. E nós estamos vendo, tem muita gente me pedindo no direct sobre a comunidade Ordena-te.
E aí a gente está vendo, revendo. É bem provável que no domingo, dia 12, nós vamos fazer a reabertura da comunidade para aqueles que não conseguiram entrar. Então, se você conhece alguém, já vai falando para as pessoas, olha, fica atenta, porque dia 12, se Deus quiser, nós vamos fazer essa abertura para quem ainda não entrou na comunidade, tá bom? Vai ser um dia maravilhoso. E as meninas que são alunas do Ordenate, nós teremos um momento especial só com as alunas. Nós vamos, se Deus quiser, ter um momento lá, só nós, né? A Maria Célia vai estar junto, a Silvia vai estar junto, a Flaviane vai estar junto. E nós vamos ter um momento de oração, um momento de partilha, só com as alunas do Ordenate, tá bom? Será um momento especial para nós. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus fará coisas extraordinárias na nossa vida. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu te espero amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, para a gente poder fazer a nossa meditação, para a gente poder fazer o nosso momento maravilhoso com a palavra de Deus. Deus abençoe.